Série de lições bíblicas O Deus Soberano, estudos no livro do profeta Daniel, da Igreja Adventista da Promessa. Sugerindo neste vídeo resposta para a lição de número 8, Tempos Difíceis, cujo objetivo é mostrar à luz do capítulo 8 de Daniel que mesmo nos tempos difíceis de sua caminhada, o povo de Deus deve continuar confiando no Senhor. O texto base desta lição: surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Daniel 8, 23 e 24. Os 4 itens desta lição: primeiro, a visão do carneiro; segundo, a visão do bode; terceiro, a visão do chifre pequeno; quarto, a visão das tardes e manhãs. Vamos sugerir resposta para a primeira parte da questão 1. Aqui se refere à visão do carneiro com 2 chifres bem altos. Refere-se aos reinos da Média e da Pérsia. Este pequeno em relação àquele, mas que cresceu e subjugou a dos medos, consolidando por meio do rei Ciro o poderoso império medo-persa. Parte 2 da questão 1. O fato de ela ter se cumprido detalhadamente revela-nos algo sobre a natureza de Deus. O fiel cumprimento da profecia revela a soberania de Deus sobre os reinos do mundo. Deus não apenas sabe o que vai acontecer, como é Ele quem faz acontecer com o seu propósito, para a glória do seu nome. Questão 2, primeira parte: comente sobre o bode com chifre proeminente e os 4 que nasceram no lugar dele. O que isso representa? O bode representa o Império Grego e o chifre proeminente refere-se ao imperador Alexandre o Grande, que após derrotar os medo-persas, conquistou o mundo com apenas 30 anos de idade. Morto, porém, aos 32 anos, o vasto Império Grego foi fatiado entre os 4 principais generais do seu exército: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Parte 2 da questão 2. Como deve ter sido para Daniel registrar eventos 200 anos antes de acontecerem? A visão, além de assombrosa, foi extremamente exaustiva para o profeta Daniel, a ponto de fazê-lo desmaiar. Questão 3, primeira parte. Quem é o chifre pequeno de Daniel 8:9? Atenção, porque essa questão 3 é a questão principal dessa lição número 8. O rei Antíoco IV, descendente do general Seleuco, que havia herdado a Síria após a morte de Alexandre o Grande. O rei Antíoco IV é o chifre pequeno de Daniel 8:9. Segunda parte da questão 3. Podemos compará-lo ao chifre pequeno de Daniel 7:8? Lembra da lição passada? Não se deve comparar os 2 pequenos chifres, pois o chifre pequeno de Daniel 7:8 se refere ao anticristo, que fará oposição direta a Deus. Pode-se, todavia, relacioná-los em termos de proporcionalidade operativa. O que isso significa? Considerar que o chifre da visão de Daniel 8:9, que é Antíoco IV, fez localmente, ali na Palestina principalmente, o chifre da visão de Daniel 7:8 fará globalmente. Ou seja, esse chifre pequeno aqui, Antíoco, ele é um tipo do chifre pequeno que é o anticristo, de Daniel 7:8. O que o chifre pequeno fez contra o povo de Deus? O chifre pequeno agora é Antíoco IV, esse é da lição de número 8. Ele herdou a parte ali, a Síria, do seu ascendente Seleuco, um dos 4 generais de Alexandre. E o que ele fez? Ele destruiu o povo judeu, ele tinha ódio dos judeus. Quarta questão, primeira parte. Apresente as interpretações que existem para a expressão 2.300 tardes e manhãs. Algo que parece bastante esquisito e considerado por muitos desnecessário, está na Bíblia e é importante. Olha, os adventistas do 7º dia consideram literalmente como sendo 2.300 anos. Tá dias aí, mas são
anos. Tá? Corrija aí. Os adventistas do sétimo dia consideram literalmente como sendo 2.300 anos, que culminaram com a entrada de Jesus Cristo no santuário celestial, para iniciar a sua purificação no ano de 1844, que jamais se demonstrou credível. Isso não aconteceu em hipótese alguma, porque isso não vai contra a Bíblia, os fatos históricos e a razoabilidade humana. É importante que se diga que, na verdade, a interpretação dos adventistas do sétimo dia era de que Jesus voltaria em 1844. Muitas pessoas esperaram, o fato não aconteceu, a decepção foi grande, pessoas morreram por causa disso. E para dirimir um pouco a dor, a angústia, a depressão, a decepção, né? Eles deram uma nova interpretação, que é essa que está aqui na lição de número 8. Outra interpretação refere-se aos sacrifícios matutinos e vespertinos que ocorriam diariamente. Isso está lá em Levítico, né? O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Resultando em 1.150 dias. Aqui sim, dias. Equivalentes ao tempo que Antíoco IV, em torno de 3 anos, profanou o templo de Jerusalém até sua purificação em 165 a.C. Uma terceira leva de estudiosos entende se tratar de 2.300 dias, tempo relativo a todo o tempo que Antíoco IV perseguiu e massacrou os judeus, não somente ao tempo que ele profanou o templo. Parte 2 da questão 4. Qual delas se encaixa mais no contexto? As duas últimas interpretações fazem sentido, numa perspectiva tanto bíblica quanto histórica. A primeira, totalmente desconsiderável. Vamos aplicar o texto, item 1, conscientize-se de que o povo de Deus não está isento de tempos difíceis. A questão 5, o povo de Deus pode viver na perspectiva de que não enfrentará tempos difíceis em sua caminhada? Não. Não pode esperar que não enfrentará esses tempos difíceis. O que está reservado a todos que viverão os dias finais antes da volta de Cristo? Perseguição e sofrimento. Duramente, inclusive. Segunda parte, item 2, persista, pois o povo de Deus não é desamparado nos tempos difíceis. Questão 6. Quando você não sabe o motivo de algo estar acontecendo, é comum bater-lhe o desespero? Se quiser, responda lá. Escola Bíblica, sábado, 9 horas. Acesse portal iap.org, encontre uma igreja adventista da promessa mais próxima de você para estudar esta lição e dizer se isso acontece e como lhe acontece. O que aprende com o trecho do livro de Daniel sobre crer, mesmo quando não consegue entender? Aprendemos que é preciso confiar na soberania de Deus e seu controle sobre os acontecimentos históricos. Manter firme a fé e seguir em frente até a vitória final na volta de Cristo. Deus te abençoe e obrigado por seguir até aqui. Se quiser, compartilhe este vídeo para abençoar mais pessoas. A paz do Senhor Jesus Cristo.